Oi, gente, vamos falar um pouco sobre o ensino das vogais. Se você tem aí uma criança com 2 anos de idade que já está falando ou está precisando receber estímulos para desenvolver a fala, esse é um bom momento para começar a ensinar o som das vogais. Na nossa língua escrita, nós temos 5 vogais: A, E, I, O, U. São 5 vogais quando falamos sobre a escrita, mas quando se trata da linguagem oral, nós vamos encontrar 12 sons para essas vogais, 12 fonemas. Então, nós temos A, E, I, O, U. E temos também os sons nasais para cada vogal: an, en, in, on, Então, quando nós iniciamos o ensino das vogais para as crianças, é importante apresentar todos esses sons. E somente quando as crianças já têm total domínio das vogais, introduzir o ensino das consoantes, para que, juntamente com as vogais, elas possam formar as sílabas. E por que é importante começar o ensino pelas vogais? Porque as vogais, elas possuem sons, digamos, independentes, que não precisam de uma outra letra para serem pronunciadas. As vogais, por si só, elas podem formar palavras. É quando a gente constrói uma frase, as vogais, elas são colocadas como palavras, sem a necessidade de estarem acompanhadas. Já as consoantes, para formar palavras, elas precisam estar acompanhadas. E por isso elas são pronunciadas juntamente com as vogais, né? É o caso daquilo que é conhecido popularmente como as famílias silábicas, né? São os segmentos sonoros entre a sílaba e entre a vogal e as consoantes, né? Ba, be, bi, bo, bu. Então, o interessante é que as crianças elas aprendam primeiro as vogais e só depois as consoantes. E como deve acontecer o ensino das vogais? Você pode optar por mostrar ou não mostrar a letra, logo quando inicia o ensino das vogais. O mais importante, a princípio, é que a criança ela identifique esses sons. Muitas vezes as crianças elas são apresentadas a grafia das vogais e aí elas começam a identificar a grafia das vogais, até mesmo a escrever, mas elas não têm um domínio da identificação dos sons. Isso prejudica o desenvolvimento da escrita e prejudica o desenvolvimento, consequentemente, da leitura. Por isso que é tão importante ensinar, em primeiro lugar, o som das vogais. E aí, o estímulo para o ensino desses sons, ele vai ser muito bom através de músicas e contação de histórias. Então, sempre cantar músicas que apresentam o som das vogais e sempre contar histórias que apresentam o som das vogais nas palavras, início, meio e fim. Também é importante que a criança aprenda que a vogal ela aparece em todas as partes das palavras. É muito comum quando começar a ensinar as vogais, dar prioridade à vogal inicial, como abelha, abacaxi, escada, igreja. É muito importante mostrar esse som inicial, mas a criança também precisa perceber que esse som ele vai se repetir em outras partes da palavra, como por exemplo a palavra arara. Então, ao iniciar esse ensino, você pode, para facilitar a compreensão da criança, a percepção da criança do som das vogais nas palavras, ensinar palavras em que as vogais elas se repetem, né? Como esse exemplo que eu dei: arara, urubu, ovo, osso. São palavras que elas repetem o mesmo som
de vogal, no início, no meio e no final. Então, isso facilita que a criança aprenda a identificar o som das vogais. Ao perceber que a criança está identificando o som das vogais, você vai modificando as palavras e vai ensinando, por exemplo, unha, que apresenta o som da vogal U e o som da vogal A. Pode também ir apresentando as letras, mas não dando a maior importância à aprendizagem da escrita, da grafia da letra. Antes de escrever, como eu sempre tenho dito, é importante que a criança desenvolva a consciência fonológica, desenvolva a percepção do som das palavras. Outra forma de ensinar as vogais às crianças é trabalhando músicas que apresentem a literação, que apresentem as rimas. Então, somente quando a criança tiver o domínio do som das vogais é que nós partimos para o ensino das sílabas. Você pode fazer atividades também concretas, atividades em papel, para que facilite o aprendizado da criança sobre as vogais. Sim, você pode fazer atividades de identificação, decorar as vogais, pintar vogais, mostrar as vogais em uma palavra grande. Tudo isso são recursos bons de ser utilizados, mas sempre lembrando que a prioridade na aprendizagem é o domínio do som e que a criança, nesse desenvolvimento da aprendizagem, ela precisa ter liberdade para começar a escrever. Não é o ideal ensinar a criança a copiar, mostrar a criança a vogal A, deixar a vogal A lá na frente dela e pedir para que ela copie aquela letra. Muitas vezes a criança vai aprender a copiar todas as letras do alfabeto, mas não vai identificar o som, que prejudica a formação de palavras e o desenvolvimento da leitura. Por isso que é importante dar à criança essa liberdade dela criar as hipóteses de escrita. Quando você falar assim, filho, vamos escrever o nome ovo, e aí você dá um papel para a criança escrever ovo. O interessante é que a criança escreva a vogal, né, que já está em estudo, O, sem ver essa vogal. Ela pode acertar, ela pode errar. No início da construção da palavra, as crianças começam desenhando, na verdade, ao invés de elas escreverem a letra, elas podem fazer um desenho, elas podem fazer círculos, elas podem colocar muitas letras, muitos riscos para uma palavra. Isso é o desenvolvimento da construção das hipóteses. Aí você diz assim, então a gente tem que deixar à vontade, escrever errado, um dia ela vai acertar. Não, você vai ensinando, você vai apresentando como se constrói a escrita de uma palavra, mas você não vai dar à criança ferramentas de cópia. Você vai esperar o tempo dela memorizar o som e ligar esse som à grafia. E de forma independente ela conseguir passar para o papel a grafia correta da palavra através da identificação desses sons. Então você vai sempre mostrando a ela as letras. Primeiro você vai trabalhar as vogais. Quando você chegar nas consoantes, vai facilitar que ela faça a ligação entre o som da vogal e o som da consoante, forme ali a sílaba. E aí, quando você pedir para ela escrever uma palavra, ela vai fazer a associação e aquela palavra vai ser colocada no papel. Tudo isso é um processo que precisa ser respeitado. Dica: não tenha pressa de ver a sua criança colocando a palavra no papel. Lembre-se, a criança ela tem até os 7 anos para ser alfabetizada, né? Ela pode estar alfabetizada aos 6 anos de idade, mas esse período pode ser estendido até os 7 anos de idade. Então, até lá, você começando a ensinar essa criança a partir dos 2 anos,
vai ter aí muito tempo, um processo assim, que vai ser bem aproveitado por ela, um processo de aprendizagem verdadeira, em que ela vai ter o domínio da escrita e vai aprender a ler com muita facilidade. Então, prioridade é ensinar os sons e começar pelas vogais. Então, vamos lá, mãos à obra.